Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com a doutora Anne Carolina, advogada, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, professor Gemerson dos Santos, antropólogo, integrante do movimento antirracista Bancada Negra, e também o professor Magno Francisco, professor universitário de filosofia. Com eles, abordaremos o tema abordagens policiais, analisando situações pontuais ocorridas em Maceió e Piaçabuçu. E vamos analisar também o homicídio do policial civil Jorge Vicente Ferreira Júnior, ocorrido em Riacho Doce, em abordagem realizada por policiais militares. Situações bastante delicadas que receberão as devidas considerações dos nossos convidados. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas da doutora Anne Caroline, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do professor Gemerson dos Santos, antropólogo, integrante do movimento antirracista Bancada Negra, e também do professor universitário Magno Francisco. Bom dia, doutora Anne. Bom dia. Bom dia, professor Gemerson. Bom dia. Bom dia, professor Magno. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer pelo convite. Nós aqui agradecemos. Vamos começar com um caso bastante emblemático e que está repercutido no mundo todo, uma repercussão mundial, ocorrido nos Estados Unidos, que vitimou George Floyd, negro, morto em abordagem realizada por policiais brancos, dando origem ao movimento Vidas Negras Importam, provocando protestos e reações das instituições de governo e da sociedade em geral. Então, eu vou começar com o professor Gemerson. Professor Gemerson, como o senhor analisa o caso George Floyd e a repercussão que ocorreu no mundo em razão disso? Tem dois fatores importantes para a gente sinalizar, né? Primeiro, a violência, né, policial na agressão, na abordagem e no excesso de que foi feito. E o segundo, o fato de ter sido filmado. Essa ação, que é uma ação dos populares, das pessoas que estão agindo de uma forma bastante interessante, né? Você tem um celular hoje fácil, você pode filmar essa abordagem e isso é um procedimento mais que legal. Isso é um procedimento que deve ser incentivado. Porque essa violência da agressão policial, ela tomou essa projeção, né, devido à comunidade que nós estamos, numa pandemia, né, e claramente porque quando o indivíduo pede para respirar, né, e você ignora aquele pedido, você mostra a fragilidade, né, desse indivíduo diante da força da polícia. O caso dos Estados Unidos, ele torna-se um símbolo, né, internacional, principalmente nos países que têm uma relação racial do Brasil, para a gente refletir. Porque essas gravações, ela torna-se um cotidiano nosso aqui, que a gente não está nem mais sentindo essa possibilidade de reação, de tão grave, né? Então, você pega uma imagem dos Estados Unidos e ela torna-se uma comoção mundial, mas aqui no Brasil, essas imagens tornam-se um cotidiano. É como se dissesse, né? Isso aqui ocorre aqui também. Exatamente. Ocorre aqui também e a reação é diferente, né? E a força dessa violência também é diferente, né? Então, a gente identifica que essa projeção, né, da violência que aconteceu nos Estados Unidos, ela torna-se um espaço para a gente refletir de que como a violência racial ainda no Brasil, ela torna-se ainda de um poder tamanho em qual ela está cotidianamente normalizada, né?
A gente não se sensibiliza diante da morte de pessoas inocentes que são vítimas de agressões e de pessoas que fazem além das suas atividades, das suas forças e do limite que a lei impõe, né, e que a lei permite. Então, assim, nos Estados Unidos, a luta histórica dos negros pelo direito civil possibilitou o avanço e ocupação em espaços de decisão e de poder, que começou a trazer a mobilização dos movimentos negros americanos para esse enfrentamento, né? Porque a luta antirracista americana, ela torna-se um debate estrutural, porque você tem uma lei de segregação racial fortíssima nisso, isso até os anos 60, né? Então, essa discussão sobre a vida dos negros, né, e o poder da polícia, né, do Estado nesse sentido, ela é latente nesses países que têm um modelo racial tão aberto, né, publicamente, ainda essas veias abertas. Então, a gente consegue ver que essa projeção internacional, né, mundial, do que sensibilizou vários lugares, principalmente os países que têm essa relação no seu cotidiano, para refletir, olha, a gente precisa pensar, porque nos Estados Unidos a gente se comove e aqui a gente normaliza. Que cotidianamente a gente assiste no jornal, locais e nacional, cenas como aquela do Perfeito. O que o filósofo, o professor Magno, analisa? Bem, um pensador alemão chamado Walter Benjamin, integrante da Escola de Frankfurt, dizia que todo documento de civilização também é um documento de barbárie. E a gente... Todo documento de civilização também é um documento de barbárie. E a gente, então, identifica isso de maneira muito clara, especialmente nos países que viveram o processo de colonização e de utilização da mão de obra escrava, né, que implementaram, portanto, o escravagismo como modo de produção no seu processo de desenvolvimento. Os Estados Unidos têm essa marca, o Brasil também. Então, essas sociedades, elas têm uma divisão que estabelece, podemos dizer assim, uma certa herança de todo esse período histórico que antecedeu. De modo que está bastante nítida a divisão entre aqueles que merecem viver e aqueles que não merecem viver. Quem merece viver são, portanto, os herdeiros, certo, das elites escravocratas, né? E os que não merecem viver são aqueles que, portanto, infelizmente tiveram na sua trajetória um processo de escravidão vivenciada, né, na trajetória dos seus antepassados, que, portanto, herdam todo esse processo. Então, isso a gente vai identificar nos Estados Unidos e vai identificar aqui também no Brasil, em todos os países que viveram processo de colonização, certo? E, portanto, também processos de escravidão. Agora, além disso, é preciso a gente colocar que toda essa dimensão, ela se aguça bastante no período que nós estamos vivendo, que é um período de radicalização da sociedade neoliberal, certo? Os efeitos, né, dessa radicalização neoliberal na constituição da sociedade, atrelada a esse processo histórico, promove uma intensificação, portanto, dessa desumanização, que recai de maneira ainda mais intensa, vitimizando, assassinando, enfim, sobre aqueles que, portanto, herdaram esse processo de escravidão. Agora, uma outra questão importante, para acrescentar inicialmente esse debate, é dizer que um outro efeito significativo é que, do ponto de vista, podemos dizer assim, até geográfico, nesses países, né, em qualquer cidade desses países como Brasil, Estados Unidos e outros que tiveram uma história semelhante, nós vamos ter, podemos dizer assim, o Estado democrático de direito funcionando de maneira extremamente reduzida. É capaz de você quase que mapear tranquilamente onde existe Estado Democrático de Direito e onde não existe. Onde existe Estado Democrático de Direito, certo? São as regiões onde moram os ricos, aqueles que, portanto, herdaram os privilégios dessa construção histórica dos seus países. E nos demais localidades isso não está colocado. Então, isso interfere de maneira muito direta em vários aspectos da vida, certo? Nós poderíamos falar para além da questão da segurança, da moradia, da saúde, da educação, mas na questão da segurança, isso tem ficado cada vez mais emblemático, né? Então,
A forma como os aparelhos de segurança funcionam para determinados grupos sociais e para outros muda de acordo com a trajetória, portanto, desses países. Perfeito. Doutora Ana e Carolina. Antes de qualquer coisa, eu quero também agradecer o fato de estar aqui debatendo esse tema que é tão importante e em nome da instituição OAB, que tem uma luta histórica na defesa dos direitos humanos. E sobre esse tema, que é um tema tão importante, especialmente nessa pauta da defesa dos direitos humanos, uma vez que nós estamos lidando, como o professor Magno disse, com a desumanização de pessoas, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos foi um fato extremamente importante, justamente por desnaturalizar essa violência que está tão encarnada no cotidiano, na sociedade, nos Estados Unidos, no Brasil. Assim como aconteceu esse fato que escancarou esse racismo que é estrutural, como a gente certamente vai falar um pouco mais daqui a pouco, também aconteceu recentemente e por conta também de uma filmagem, e eu acho que esse tema da filmagem ela é muito importante, inclusive para a gente tratar aqui localmente, de um policial que disse para uma mulher que estava no volante que não se preocupe, você é branca, como se o fato de ela ser branca diminuísse o risco de naquele momento haver uma abordagem policial abusiva, porque foi numa circunstância que ela tinha que tirar o documento. E ela disse que não tiraria porque tinha medo que ele atirasse, já que isso havia acontecido com outras pessoas negras também nos Estados Unidos. E nós sabemos que isso é um retrato realmente da nossa sociedade. E quando se fala vidas negras importam, é chocante que muitas pessoas, numa contramaré, ainda querem levar um discurso, mas todas as vidas importam. Mas por que precisamos falar que vidas negras importam? Porque nós temos uma sociedade que diz todos os dias que essas vidas valem menos ou que importam menos. Então, realmente é importante desnaturalizar e escancarar um racismo que está completamente encarnado na nossa sociedade por diversas razões históricas. Especialmente, como os professores disseram agora, durante todos esses séculos em que as pessoas negras foram escravizadas e que, sem dúvida, precisamos pensar nas consequências disso e uma das consequências mais perversas é o fato de que pessoas negras, no seu cotidiano, têm um tratamento extremamente diferenciado e uma probabilidade muito maior de serem assassinadas, inclusive pelo próprio Estado. As estatísticas demonstram isso. Exatamente. Aqui em Maceió, aqui no estado de Alagoas, nós temos isso todos os dias, escancarado também na televisão, nos noticiários e precisamos, sem dúvida, ter um movimento antirracista, um movimento de desnaturalização desse tipo de violência que, como eu disse, é tão encarnada. Perfeito. O senhor, na sua primeira fala, o senhor falou da importância da filmagem, da documentação de tudo isso. E a filmagem é uma coisa que o senhor domina bastante, o senhor é cenógrafo também. Não sei nem se estaria dentro desse aspecto. Mas é o seguinte, hoje as polícias de países desenvolvidos já recomendam que todos os policiais que vão para as ruas, eles vão patrulhar já equipados com câmeras. E essas câmeras, eles não podem adulterar. Ele vai para o trabalho, volta e deixa lá a sua câmera para análise dos fatos, das ocorrências do dia a dia. E é uma outra coisa, os países desenvolvidos, eles fazem o briefing, uma conversa antes do patrulhamento, e faz o debriefing, vai analisar o que ocorreu. Então, o senhor acredita que as polícias brasileiras deveriam acompanhar isso? E implantar esse recurso? Olha, todo o planejamento, toda a logística, né, para que a polícia possa agir de uma forma de acordo com o que a legislação permite, o que a legislação exige de um agente de segurança, ela é fundamental. E essa política, por exemplo, de você filmar, ter uma câmera, né, na viatura, no próprio policial, é para ambas as proteções. Claro. Né? Porque o indivíduo pode acusar a polícia de violência também. E aí ele tem a prova de que não houve violência por parte dele. Então, assim, é mínimo, mas acontece. Então, é uma política racional, administrativa, né, e que funciona nesse sentido, não só para preservar a segurança do cidadão que é abordado, mas também do indivíduo que é o agente de segurança. A gente percebe que a falta de investimento, né, nessa logística do aparato policial torna-se cada vez mais
uma comprovação de como a gente tem uma polícia que mata, né? Você tem um Estado que está aí promovendo acesso a armas, né? Você tem acesso à arma como a única e exclusiva, né, política de segurança. Como é que você não tem um acesso à tecnologia? Né? Como é que você não tem acesso a formações? Não exige altos investimentos para uma coisa que protege os dois lados. José, já temos os vídeos aí da ocorrência em Piaçabuçu, em que 3 policiais abordam 2 jovens. Você pode apresentar, por favor, para os nossos analistas comentarem, analisarem? Tira a cara. Essa é a ocorrência em Piaçabuçu. Podem comentar, por favor, na visão dos senhores. Ah, sim. E aí você vê, né, o agente, ele dá disparo de tiro, que poderia levar ao óbito, né, porque ele atira para o chão, né, mas é um uso desproporcional. Né? Então, assim, a política é acesso a armas, mais armas, e aí, de qualquer forma, esse indivíduo sem preparo para utilizar esse instrumento de trabalho, que a arma torna-se um instrumento de trabalho, mas ela é letal, ela é um instrumento que não pode ser utilizado de qualquer forma. Né? Então, assim, a abordagem, ela está no excesso que claramente os policiais não poderiam nem alegar que estavam em risco de vida. Né? Então, assim, torna-se mais uma agravação de uma cidadã, e inclusive ela tem voz dela, né, colocando, e ela com muita coragem, inclusive, né, em fazer intervir, porque se fosse em outros lugares, ela também seria até vítima, né, seu celular poderia ser tomado. E hoje, para quem pretende até, como se diz, entender ou valorizar a ocorrência, dizer, o que foi que os abordados falaram, como se fosse validar a ação, o que foi que os abordados falaram para os policiais? Uma fragilidade moral, né? Que não tem como ter como princípio a fragilidade moral dos agentes de segurança. Você não pode ficar descontrolado, né? Perder toda uma formação, toda uma loja, porque você foi verbalmente agredido. Você tem ali um status de poder e de representação que a verbalização também tem um direcionamento. E certamente não isso não é o que determina os procedimentos da polícia militar. Nenhuma polícia vai dizer que aborde uma pessoa dessa forma. A senhora ia falando e a gente cortou. Não, que pela filmagem ficou muito claro que as pessoas que estavam sendo agredidas não representavam nenhum tipo de risco e estavam ali imóveis. Então, não se enquadra de forma alguma em qualquer tipo de excludente de ilicitude, além de que é uma clara situação de violência, de abuso dessas pessoas que estão ali representando o Estado. Qualquer tipo de prática violenta, obviamente, é repudiável, mas quando ela é praticada pelo Estado, através dos seus agentes, sem dúvida a preocupação da sociedade deve ser maior, porque são essas pessoas que têm o dever legal de proteger e não de serem agentes de insegurança, de violência, como ficou muito nítido nessa situação. Tenho que dizer, inclusive, que a OAB, nesse caso, já se pronunciou, nós já encaminhamos ofícios ao Ministério Público, ao próprio comando da Polícia Militar, para que sejam tomadas providências, tanto providências na seara criminal, considerando as suas especificidades por serem militares, como também diante da corregedoria, porque esse tipo de situação, felizmente foi filmada, mas certamente são pessoas que... e até mesmo porque passam outras pessoas, então não há nenhum tipo de constrangimento. Não foi como a gente ouve muitas vezes dentro de um matagal, num lugar um lugar sem passagem de pessoas. Estava ali no meio da rua, o que demonstra, sem dúvida, além da naturalização, a total ausência de constrangimento e certamente uma legitimação que muitas vezes, resguardados nessa legitimação, que muitas vezes até pessoas que estão na segurança, em cargos hierárquicos maiores, acabam dando para esse tipo de conduta. Perfeito. Professor Magno. Bem, eu não alimento assim absolutamente nenhuma ilusão de que seja possível humanizar a polícia militar. É preciso que a gente, portanto, compreenda que a violência ela é um instrumento de poder
certo? Porque ela se impõe através do medo, mas também é um negócio extremamente lucrativo. E, portanto, em sociedades liberais, sociedades capitalistas, as mesmas elites que controlam o Estado e, portanto, as forças de segurança, também controlam o mundo dos negócios. Qual seria o modelo de polícia do senhor? Como o senhor... Olha, a princípio, eu penso que esse debate ele deveria começar pela própria desmilitarização da polícia. Porque você ter a militarização compreende que nós estamos, portanto, num processo de guerra, certo? E, obviamente, toda essa situação gera um acirramento, né, dos conflitos. E aí você vai ter cenas como essa que a gente acompanhou, sendo executadas, realizadas de maneira muito comum, porque se relaciona com esse próprio processo de dominação, de poder, que representa a violência e o medo. O senhor não estaria assim, decretando a falência da instituição policial ao dizer que é impossível humanizar a polícia? Olha, eu diria que a sociedade, uma sociedade realmente livre, uma sociedade que tenha, podemos dizer assim, mais possibilidade de dignidade e igualdade social, tem pouca carência, certo, da instituição polícia. Onde tem isso? Seja ela na condição militar, um exemplo no mundo onde seja ela na condição militar, seja numa condição que não seja militar. Certo? Bem, a gente não tem assim a eliminação por completo dela, mas a gente tem a diminuição da sua necessidade em sociedades que têm índices de igualdade social muito mais elevados. Aonde? Então a gente pode pegar, por exemplo, os países nórdicos, são exemplos desse processo. A gente tem ali, por exemplo, um grau de violência muito reduzido. Então você não tem possibilidade de vivenciar de fato qualquer situação que a gente considere democrática, quando a gente tem uma desigualdade social profunda e quando a gente tem a elite que comanda o Estado administrando também os negócios. Vou dar um exemplo. Em 2017, nós tínhamos como ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, certo? Blairo Maggi é um dos maiores latifundiários do país. E o Blairo Maggi foi investigado pela Polícia Federal e se constatou que das suas terras saíam helicópteros carregados de pasta base, certo? Componente, portanto, que permite a produção, né, de drogas tóxicas como a cocaína. E, bem, ele continuou sendo ministro e as coisas, me parece que não evoluíram do ponto de vista da investigação. Professor, eu me considero uma pessoa que leio bastante e não vi processo formalizado em relação ao ministro. Bem, foi noticiado na mídia esse processo de investigação da Polícia Federal. E aí, uma pesquisa básica assim, no Google já resolve. Assim, já resolve? Já resolve. Blairo Maggi. Mas então, eu queria colocar o seguinte, você quando vai analisar, portanto, o processo, certo, por exemplo, do tráfico, você vai perceber, obviamente, que quem comanda de verdade o tráfico não mora na favela. Certo? Todas aquelas operações, elas constituem, portanto, um elemento de representação, porque mais vale o efeito daquela ação, do ponto de vista representativo, simbólico na sociedade, do que efetivamente o combate às drogas, certo? Para a gente dar apenas um exemplo. Se a gente quisesse, se nós quiséssemos, não, eu quero, mas se nós tivéssemos um Estado efetivamente comprometido com a eliminação das drogas, tinha que se enfrentar de maneira imediata, investigar de maneira profunda as grandes elites. Esse enfrentamento, o senhor elimina o termo guerra ao tráfico, né? Claro, né? Bem, eu imagino que esse termo ele é falso, né? Esse termo é um termo falso, porque ele serve para justificar todo esse processo de terror que eu coloco aqui. Como você cria isso apenas no campo simbólico da representação, você efetivamente não está combatendo o tráfico, né? Então, veja, essa situação, ela gera, portanto, um processo de imposição do medo. E aí, esses policiais, certo, podemos dizer assim, legitimados por toda essa narrativa, se sentem à vontade para fazer ações como essa que a gente assistiu no vídeo. Certo? E, portanto, inclusive,
vamos dizer assim, a gente observa com uma certa tranquilidade na sua ação, porque acreditam piamente que não vai acontecer nada do ponto de vista de qualquer tipo de punição. Então, a gente precisaria identificar, para finalizar esse comentário, que o primeiro elemento para que a gente efetivamente tenha segurança é a gente ter uma sociedade com um nível de dignidade e igualdade social no outro patamar, que me parece nós estarmos distantes no caso do Brasil. Segundo, eu acho que de maneira imediata discutir a desmilitarização da polícia. Agora, a médio prazo, certo? Eu penso que esse próprio elemento de segurança, da segurança pública, deve ser feito pela própria população entre si. E aí eu vou dar um exemplo para não me alongar, porque eu quero ouvir também os demais. Se a gente tem, por exemplo, as ruas, certo, com a política habitacional, para que elas estejam cheias de pessoas, certo, ao invés das pessoas isoladas no seu condomínio, naturalmente a gente vai ter um processo de diminuição da violência mais significativo. Se a gente tem um processo contrário à radicalização do individualismo, mas de coletividade nesse debate, as pessoas podem se autoproteger na comunidade na medida que um pode observar melhor as condições do outro. Mas o que a gente vive é exatamente um processo de isolamento do sujeito, de constituição, podemos dizer assim, de uma lógica de que os espaços fechados, eles são, portanto, mais seguros, e você tem todo um elemento de, portanto, terrorismo, podemos dizer assim, a partir da violência e do medo, sendo estabelecido como regra e funcionamento da sociedade, né? Professor, é uma teoria é objeto de bastante estudo, né? E muita discussão. Em relação à política de segurança, eu acho que um grande problema do que está posto é que muitas vezes a política é feita com base em muitos sensos comuns. Essa própria ideia que ainda se propaga, bandido bom é bandido morto, que não considera a complexidade do problema, sem dúvida, é uma das razões de nós estarmos também nesse contexto extremamente perigoso. Não existe pensar em segurança pública se a gente pensar apenas a partir do viés da ostensividade, ou seja, da polícia na rua, as viaturas passando. Que sabemos que não adianta, por exemplo, e agora vamos para questões objetivas e práticas. Enquanto nós aqui, e eu falo especialmente do estado de Alagoas, se busca muito, quando se fala de segurança pública, precisamos de mais viaturas nas ruas. Vamos pensar agora na Polícia Civil, que inclusive o doutor, que era delegado e sabe bem disso que eu vou falar agora. Como é a estrutura das nossas delegacias e como é o aparato de investigação. E eu falo isso, por exemplo, qual é o pior tipo de crime que pode existir na nossa sociedade? O homicídio, a violência letal contra pessoas. Quando a gente observa os indicadores de punição, de identificação de autoria nos crimes contra a vida, a gente não alcança nem 10% de apuração. Na minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei especificamente a questão da violência contra as mulheres, do feminicídio, o percentual de apuração, e olha que nós estamos falando em circunstâncias de domesticidade da violência, onde o agressor muitas vezes é um parceiro, um ex-parceiro. Os números são de condenação, né? De condenação e de identificação de autoria também. O indiciamento, ele só chega a 8%? O de condenação não chegou nem a 10%. Condenação é verdade. De condenação não houve nem... Isso por quê? É a fragilidade Exatamente. na investigação. Há uma dificuldade tanto na identificação da autoria, como também para que existam elementos para uma eventual condenação. Então, a gente vive em uma sociedade e a gente se comunica com esse tema quando falamos dessa guerra às drogas, que, na verdade, esconde uma guerra muito distinta, que é esse contexto de seletividade penal, de desumanização de pessoas. Nós estamos também falando, quando se trata de segurança pública, de uma falta de estratégia mesmo, porque não existe falar de segurança pública se a gente, por exemplo, não possibilitar que haja, por exemplo, investigação, uma estruturação da Polícia Civil, que, a meu ver, localmente, é o nosso maior gargalo. Está morrendo por inanição. Exatamente. E esse caso, e até falando um pouco do quão emblemático foi, esse caso do policial civil, que foi assassinado também pela própria Polícia Militar, que colocou talvez até em confronto essas duas instituições de segurança pública, de alguma forma, considerando o contexto que houve, mas que é fato também que todos os dias pessoas são assassinadas, e muitos desses assassinatos, tem uma pesquisa recente do professor Emerson Arim, aqui do estado de Alagoas, mostrando que, apesar do aparente diminuição desses homicídios, houve um incremento
nos contextos de autos de resistência, de mortes em conflito policial. E, não por acaso, grande parte desses assassinatos são também na periferia para jovens e negros. Aí a gente volta a falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, onde sim, temos uma situação de racismo estrutural que se reproduz com muita força aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. Se o você mundo me já der está reagindo. Parte, o que os meus colegas colocam, eu também observo o seguinte: a gente tem uma política de segurança para regiões diferenciadas. A gente tem ações de polícias para pessoas diferenciadas. Então, da mesma forma que a gente assiste vídeos da violência da polícia contra um indivíduo, e geralmente a maioria são negros, você também encontra vídeo de violência de pessoas com muito dinheiro que são abordadas pela polícia e usam seu poder, né, econômico para impedir a ação daquele agente de segurança, né? Então, não sei se vocês viram o vídeo o policial chegou na porta de um condomínio, de uma casa bastante rica, e o cara ligou para o pai, olha, vai sair daqui, e começou a esculhambar o policial. Se fosse em outro cenário, se fosse uma favela, né, seria uma outra reação. Então, assim, você percebe que existe uma contradição nessa formação desse grupo, né, dessa lógica de segurança, que é uma política de repressão para um determinado espaço. Isso aqui em Maceió é muito visível, né? Você tem uma política de prevenção na parte nobre da cidade e uma política de repressão na parte da periferia da cidade, do mesmo corpo e agente de segurança, né? E, consequentemente, quando você vai discutir essa questão da segurança, se amplia para a ação do Estado, né? Porque o Estado chega para um determinado espaço da cidade com todas as outras potencialidades que poderiam estar prevenindo a questão da violência, né? Mas, para determinadas regiões, só chega com um braço, que é o braço da violência. Não chega com o braço da educação, não chega com o braço da saúde, não chega com o braço da infraestrutura, né? Então, assim, você percebe uma desproporção e uma utilização, né, do poder da polícia nesses espaços, né, diferenciados e, consequentemente, isso está nas estatísticas. Quando você não vai investigar a morte de várias pessoas que são assassinadas na periferia, porque você está desconsiderando que a vida dessas pessoas não vale importância. Mas quando você vai investigar a morte de uma pessoa na parte da elite, numa parte nobre da cidade, você tem uma comoção midiática e tudo isso, e você consegue identificar, prender. Então, assim, você percebe que tem uma contradição num corpo que era para ser único, né, para agir para todos, porque a lei, e aí o Magno traz uma referência que é importante, o Estado Democrático de Direito, ele está sendo opcional, né? O agente de segurança, ele opina, ele decide como vai ser tratado com o Estado de Direito, com a legislação e com a regra e com a formação que recebeu, porque é inadmissível você acreditar, né? E a gente já vem fazendo esse enfrentamento de que a polícia não tem a noção de que o comportamento diante de um cidadão negro, ela está ali representando a continuidade de um racismo estrutural. E aí, quando o Magno traz a questão da militarização, a gente tem que ir para o histórico dessa formação, né? Você tem, após a abolição, né, uma política de vários estados de que é necessário impedir a participação social desses indivíduos de descendência de escravos. E isso permanece. Hoje, num tempo contemporâneo como o nosso, quando a gente discute o racismo estrutural, que a doutora traz aqui, que a gente traga o Silvio de Almeida, ele coloca assim, o racismo no Brasil é de um racismo, de uma violência tamanha, coisa que nem vista na África, né, no Estado racistas africano, nem na violência americana, que para nós, como eu estava colocando, chocou o mundo aquela violência. Mas isso é um cotidiano nosso, de uma esfera brasileira, de uma esfera professor, local. Mas isso então, por que a gente não se choca também com isso? Esse movimento que o senhor lidera não faz parte de um ato de cidadania que está crescendo e que esses grandes problemas se resolvem com mais cidadania, com mais participação, e que isso certamente está progredindo, não da forma que é desejada, mas que há um crescimento disso. Quando se protesta pela morte do Amarildo lá no Rio de Janeiro, que se tornou um caso emblemático, o Estado não reagiu, reagiu, apontou as pessoas que foram envolvidas nisso, os autores, né?
Então, quando o Estado é cobrado, o Estado dá a resposta. Então, a cidadania é quem vai provocar mais cidadania, mais cobrança o cidadão vai ter e fazer ao Estado. Eu queria comentar um pouco sobre isso, dizendo o seguinte: essa noção de cidadania, ela, vamos dizer assim, do ponto de vista da própria realidade, muitas vezes não, ela, vamos dizer assim, funciona pouco. Porque, queria pedir licença à doutora Ana, que é uma grande advogada, para citar o Carlos Drummond, né, num poema belíssimo, Nosso Tempo. Ele vai dizer, olha, os lírios não nascem da lei. Sim. E bem, você observa aquilo que eu falei no início aqui do nosso programa, que o funcionamento do Estado Democrático de Direito, ele não é o mesmo, certo, para todas as pessoas, muito embora as constituições afirmem que todos são iguais perante a lei e que todos, portanto, são cidadãos, certo? Você não observa isso nem na ação policial, nem em qualquer outra dimensão da vida. Eu diria assim, sem medo de errar, que Estado Democrático de Direito em Alagoas existe nessa faixa que compreende a Pajuçara, a Jatiuca e alguns quilômetros ali naquele raio, certo? Mas muito mais do que isso, não. Você vai em qualquer região um pouco mais pobre, certo, da cidade, e você observa, portanto, a ausência de tudo, certo? O processo, portanto, de segurança é só mais um elemento, né, desse fracasso das promessas da sociedade liberal, né? Porque quando a gente vai estudar os clássicos lá, o John Locke e outros, certo? Nós vamos ver entre as promessas estabelecidas o direito portanto, à liberdade sobre o corpo, que inclusive vai na contramão da escravidão existente na época, né? Fazendo, portanto, um processo de superação daquela forma de usar a força de trabalho. Mas quando a gente vai observar a realidade oferecida por essa maneira de produzir a vida, nós vamos ter, infelizmente, a ratificação de que a gente não tem liberdade sobre o corpo, por exemplo, certo? Isso se expressa de várias maneiras, mas também na perpetuação do racismo. Então, eu queria só colocar que, vamos dizer assim, as elites que controlam o Estado, as elites econômicas, e, portanto, também elites políticas. Professor, nós tivemos um presidente que não poderia ser chamado de elite. Né? É verdade. Era um operário que chegou ao poder Era um operário. Se a elite, de fato, manobrasse tudo isso aí, o presidente Lula teria alcançado esse status? Ele era um operário, mas a grande questão não é apenas a sua condição enquanto sujeito. A liberdade, nesse mundo de tantas injustiças, ainda é possível se alcançar sucesso independente de raça, enfim. Né? Porque se a gente acreditar nesse fatalismo que o senhor aponta... na verdade, não é necessariamente uma visão fatalista, né? A sociedade está em movimento, está em constante movimento, e, portanto, essa maneira de produzir a vida, ela também vai ser modificada, certo? Agora, eu não apontaria nenhuma possibilidade de busca por predicados, por reconhecimento dentro dessa sociedade que significasse efetivamente uma superação desses problemas aqui que a gente está relatando. E aí você faz referência ao Lula, né, como presidente operário, mas a grande questão não basta ter um operário, vamos dizer assim, na presidência para que as elites econômicas deixem de ter a sua manutenção do poder político e econômico. O próprio presidente Obama... Se a gente for falar, por exemplo, não é o debate aqui, nós estamos discutindo segurança, mas se a gente quisesse falar, por exemplo, no campo da economia, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. Só para dar um exemplo. Então, assim, a questão central não é a figura, certo, do ponto de vista que está ocupando o Estado, mas as elites podem manter o seu controle político, mesmo tendo, podemos dizer assim, não necessariamente um representante nato ocupando aquele espaço. Acontece que o mundo não tem esse micromundo que o senhor
propõe. Não há essa experiência no mundo. Bem, eu penso que o nosso objetivo é exatamente analisar a vida e propor saídas, né? Até porque... Mas o que eu estou colocando não é utopia necessariamente, certo? O que eu estou colocando é uma realidade objetiva. Se a gente quiser analisar, por exemplo, do ponto de vista dessa própria dinâmica da economia, nós vamos ver que a questão... porque isso dialoga com a questão da segurança pública. Claro. Certo? A gente vai ver, por exemplo, que nós já produzimos muito mais, certo, do que o que a humanidade precisa, ao mesmo tempo que nós temos uma concentração de renda muito grande. E é possível reverter isso, completamente possível, se a gente modificar o modo de produção da vida. Então, a questão está no debate de ideias, que é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, só uma questão, desculpa, Ana, eu vou passar só para dizer o seguinte. É o filósofo. Só para dizer o seguinte, que, veja, essas elites que controlam o Estado, elas funcionam ao mesmo tempo que como incendiários, porque elas utilizam da violência, certo, para manter o seu controle, certo? E essa é a principal função dos aparelhos de segurança, infelizmente, não é para garantir... Na visão do senhor. Não é para garantir a segurança dos trabalhadores. Eu sou filho de pobres, morei num bairro pobre. Eu também. Meus pais tiveram dificuldade para me educar. Hoje eu teria sido condenado em razão de todas essas limitações. E ser bandido ou desacreditado do mundo, não. Mas a questão, doutor, não é individual. Eu analiso a instituição como um todo. Eu analiso a instituição como um todo. O senhor verbaliza, né? Um fatalismo. Enquanto houver as elites, não existe. Enquanto tiver esse processo de desigualdade social, realmente é a essência impossível. do ser humano, que é pela desigualdade, não a desigualdade que valide comportamentos desses, não. Os seres humanos, nós somos todos desiguais aqui. Não, os seres humanos são diferentes, mas não existe uma natureza. Doutor, só queria dizer o seguinte: os seres humanos são diferentes, mas não existe uma natureza imutável do ser humano que, portanto, o coloque como necessariamente concorrente entre si e etc. Isso, a própria dinâmica da construção social modifica esse processo. Agora, eu quero dizer, só para finalizar, a última coisa. Essas mesmas elites, certo, que são incendiárias, elas também aparecem como bombeiros, certo? Então, elas são incendiárias e bombeiros ao mesmo tempo, e o Estado promove esse papel. Ao mesmo tempo que o Estado liberal, certo, promove a violência institucional, basta você visitar qualquer periferia e conversar com as pessoas, certo? Você tem a ideia de que as forças militares são responsáveis por garantir a segurança. Bem, é preciso a gente repensar quem é que comanda essa sociedade, porque, infelizmente, as coisas estão completamente relacionadas. Respeito. Eu só queria, em relação a essa questão que o doutor até colocou, do que seria talvez uma ideia fatalista. Eu acho que a partir do momento em que a gente reconhece que existe um problema, a gente está dizendo que vivemos em uma sociedade que apresenta obstáculos muito distintos para a ascensão. Porque ainda que tenhamos uma sociedade que temos, sim, pessoas que nasceram em contextos pobres e conseguiram ascender, de mulheres que eventualmente conseguem... De onde saíram os policiais militares? Então, de onde saíram os policiais brasileiros? Vou chegar lá, calma aí. Ó. Dizem que a mulher é interrompida onde, por exemplo, aqui no nosso Tribunal de Justiça só temos uma desembargadora e isso vai servir de referência para dizer que todas as mulheres podem chegar, por exemplo, em todos... Sim, sabemos que existe uma questão do esforço individual que deve ser considerada, mas nós não podemos naturalizar a tamanha distinção de obstáculos que existem para indivíduos brancos e indivíduos negros, para mulheres e homens. E se a gente não visibiliza esses obstáculos que sim representam essa desigualdade, que a gente continua todos os dias dizendo que tem que ser superada, a gente vai continuar e vai permanecer nesse status quo. Se pessoas como nós, que reconhecem as desigualdades e todos os dias dizem, olha, isso precisa mudar, não é justo que uma pessoa negra tenha mais dificuldades que uma pessoa branca para ocupar determinados espaços. Não é justo que mulheres e homens sejam tratados de formas tão desiguais. Se nós aceitássemos isso como, de repente, da natureza humana, as mulheres ainda não votariam e as pessoas negras ainda estariam sendo escravizadas. Então, é muito importante que a gente reconheça os obstáculos para que a gente possa superar. E eu lhe digo mais, eu e você
somos pessoas brancas e sim, pelo fato de sermos pessoas brancas, nós temos obstáculos. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, simplesmente pelo fato de uma pessoa ser branca, mas nós temos sim privilégios que precisam ser reconhecidos, que nos permitem, por exemplo, eu digo um caso concreto, eu estava essa semana entrando no estabelecimento comercial. Entrei normalmente com a minha bolsa, com a minha sacola. Imediatamente atrás haviam 2 mulheres negras que estavam entrando no mesmo estabelecimento e que as bolsas foram lacradas. É um exemplo muito singelo, mas isso é muito representativo do quanto o olhar da sociedade, eu não estou falando só da segurança pública, não, eu estou falando da sociedade como um todo, naturaliza essa distinção em relação ao tratamento de pessoas brancas e pessoas negras, de mulheres e homens, e que isso sim acaba tendo consequências diretas na segurança e na possibilidade de ascensão social. O que é a boa aparência para um emprego? O que é dentro, no mercado de trabalho, e de que forma isso acaba sim fazendo com que as pessoas negras acabem ocupando espaços de trabalho muito mais, vamos dizer assim, com rendimentos inferiores, exatamente. Então, o reflexo dessa desigualdade é importante de ser analisado, é preciso ser evidenciado para que a gente não naturalize essa distinção de obstáculos, ainda que uma experiência individual de algumas pessoas possa ser um exemplo para mostrar a possibilidade da superação, mas que a caminhada, a trajetória até o sucesso não seja tão distinto para as pessoas que são todas, no final, humanas, né? Você dá uma parte nesse debate? Claro. Virou um debate. Você perguntou sobre a questão do cidadão. Você vê que esse conceito é um conceito contemporâneo e é um conceito ainda, na nossa realidade, discutível. Porque você tem cidadão e você tem um outro nome, é cidadão de bem, né? Não é qualquer cidadão. Se colocou ainda no Brasil cidadão de bem, né? Então, assim, a gente vê, quando a gente discute o racismo estrutural e a gente discute a violência, a gente percebe como ainda a estrutura brasileira, a justiça brasileira, está montada dentro desse modelo que vê as figuras oriundas de ex-escravos, do período da escravidão, como potenciais de perigo para a sociedade. Então, assim, você mantém uma política de violência de afastar e até de morte dessas pessoas, a qual você não tem nenhuma responsabilidade com a família, com os sentimentos, porque ela é vista como uma pessoa sem valor para a sociedade, ou seja, não é um cidadão e nem é de bem. Então, assim, o avanço que nós conseguimos, né, desde 88, né, um avanço da Constituição de 88, é trazer política para esse grupo social, né, um grupo negro que faz parte da população. Só um instante, professor. Quantos minutos nós temos? Aí, 5 minutos. Vou ser bem rápido. Então, assim, a gente tem um avanço, né, com a redemocratização desse país, nesse sentido da política antirracista aqui, mas muito pequeno, mas que conseguimos intervir num espaço que é a divisão de poderes simbólico e estamos ainda fazendo trabalho para a divisão do poder econômico, que são as ferramentas, né, políticas de espaços, ou seja, as cotas nas universidades, é uma distribuição de poder simbólico. Nós podemos ter acesso a esse conhecimento sistematizado universalmente dentro das universidades e a gente está lutando também pela divisão do poder econômico, que é as cotas nos concursos. Então, a gente percebe que esse avanço que Magno coloca, né, que a sociedade ela não é estática, ela é fundamental. E como é que nós estamos andando por uma perspectiva de um olhar que o outro também é humano? Sabe aquele direito universal que todo mundo é humano? Pós-guerra, a Constituição? Essa perspectiva aqui no Brasil, ela precisa ser aprofundada para que os indivíduos negros possam ser vistos como humanos. E aí tratado como humano e, consequentemente, tratado como cidadão, que a Constituição assim o prevê. A gente tem ainda uma lógica de formação de segurança... O senhor não se sente absorvido pela Constituição do Brasil? De forma contemplada, não. Porque ainda sou, por exemplo, quando eu sou parado... Nós estamos aqui numa discussão em que temos um discurso, é um discurso fatalista, onde a gente não vai chegar a nada. Não é uma experiência. Estou dizendo assim, quando eu sou parado pela polícia... O senhor é professor da universidade, o senhor é professor da universidade. Né? Eu quero te colocar o exemplo, então, já pediu. Mas quando eu falo assim a diferenciação, quando eu sou parado pela polícia, eu percebo a forma de abordagem a qual eu sou vítima, né? E a forma de abordagem que o meu colega branco é.
Essas diferenciações que são particulares, que para mim são contradição, porque a gente está nessa construção de cidadão e de uma Isso não pode ser legitimado nunca. Não é fatalismo, são realidades que nós precisamos encarar para poder superá-las. Mas, professor, então vamos encarar isso de forma objetiva. Vamos criticar a forma como a polícia aborda, vamos entrar nas academias de polícia para o movimento do senhor chegar lá e dizer que policial não pode proceder do jeito que procedeu, independente da cor, do abordagem. Exatamente. Então, são essas coisas objetivas que a gente precisa fazer. Sim. A Comissão de Direitos Humanos, a gente está aqui numa discussão muito, até pela formação dos senhores, né? Um antropólogo, um sociólogo, e um sociólogo, um filósofo, né? Muita, assim, se os senhores têm uma base teórica muito interessante, mas a gente está aqui discutindo casos objetivos e qual a visão dos senhores para a solução disso, né? E como vai fazer, porque senão a gente não chega a um consenso, até porque temos visões diferentes. E eu estou propondo soluções. Né? Eu estou propondo solução. A solução é a gente identificar esses procedimentos que são equivocados. Não dá para a gente acompanhar todos esses casos. A Comissão de Direitos Humanos, essas ações, a instituição da OAB, ela é fundamental porque ela age como um juiz nesse. Olha, não pode ser isso. E assim, veja o que representou a Marildo, Marielle. E quantos outros casos de repercussão no Brasil e que isso vai mudando o país. Se a gente acreditar que não está mudando... Não, eu acredito que está mudando. Vamos pendurar numa corda e acabou. Eu nem acho assim, eu realmente não concordo que essa posição que eu estou apresentando é uma posição fatalista. Na verdade, ela é uma convocação a uma modificação profunda na sociedade. Certo? Eu não acredito que é possível superar todas essas condições, mantendo essa maneira de produzir a vida. Eu queria dar um exemplo. Eu tenho um primo, Davi da Silva, certo? Que ele está há 6 anos desaparecido, depois de uma abordagem policial lá no Benedito Bentes. Pois bem, a família recorreu a todas as possibilidades legais e até agora, sequer esse caso, ele foi concluído, julgado, certo? Porque, enfim, várias dinâmicas aconteceram. Mesmo após uma investigação da Polícia Civil, apontando certos policiais envolvidos, certo, na ação do seu desaparecimento, mesmo após o Ministério Público ter feito, portanto, né, também o seu processo de investigação, o seu relatório, e até agora, 6 anos, não aconteceu absolutamente nada, certo? Muito embora a gente esteja fazendo um apelo. Então, assim, essa questão não é uma questão individual, certo? Não é apenas o caso do meu primo, é uma questão que ela é inerente à própria dinâmica de funcionamento da sociedade. Eu queria acrescentar, tudo isso, como se coloca, certo? Vai pavimentando uma maneira de ver as coisas, uma maneira, elementos morais e ideológicos que dão sustentação, por exemplo, a governos autoritários como que a gente está vivendo no Brasil hoje. Desculpa, nós temos 2 minutos. À vontade, eu não vou... quero ouvir os colegas, mas quero dizer que tudo isso dá sustentação, portanto, a esses discursos autoritários que nós vemos hoje. A condição do senhor hoje o colocaria na elite ou na não elite? Eu sou um trabalhador, né? Então, eu faço parte da classe daqueles que vendem a sua força de trabalho para sobreviver, né? Não é dono dos bens de consumo. Não sou dono dos meios de produção. Então, podemos dizer assim que estou entre os explorados dessa sociedade. Explorado. E eu queria, já que a gente se propõe também a falar pragmaticamente em medidas, eu preciso dizer que a OAB vem tendo um trabalho nesse direcionamento. Recentemente tivemos uma reunião com o atual secretário de Segurança, propondo, inclusive, nos colocando enquanto instituição e falando sobre a necessidade, sim, dessa formação ser aprofundada para que haja uma atuação com perspectiva de direitos humanos e reconhecendo, sim, que temos um problema nessa diferenciação de abordagem por conta de questões estruturais do próprio racismo, do machismo, que precisam ser considerados também pela corporação. Assim como dialogamos com outros entes do Estado, outras representações. Ontem mesmo, antes de ontem, recebemos o presidente do Sindicato dos Policiais Civis apresentando demandas da categoria sobre o caso do policial que foi assassinado e temos um trabalho realmente no sentido de propor políticas públicas e um direcionamento da política de segurança local para que haja
Tempo, professor. Então, veja, é importante a gente entender que nós estamos avançando quando a gente identifica que existe um racismo estrutural, nós avançamos que a violência ela se divide de várias formas e quando a gente identifica que há excessos, é porque há uma regra. Se há excesso, é porque estão quebrando a regra. Então, a gente está ali trabalhando em torno dessa regra, que é as leis que nos deixam conviver como cidadão. Então, é importante a gente salientar isso para que a gente entenda que nós precisamos avançar na consolidação dessas regras para que ela seja para todos, de forma a enfrentar o racismo estrutural. E aí você vai ter a força de segurança, você vai ter uma lógica de segurança direcionada para esses enfrentamentos e para a manutenção da vida. Aí você vai ter uma formação, você vai ter uma orientação, você vai ter a lapela com a Câmara. Isso são avanços importantes. Isso está sendo discutido, né? Na França, então, de forma bastante intensa. Exatamente. Isso. A gente precisa avançar. Então, não tem o fatalismo, a gente está identificando que não dá para ter pessoas sendo tratadas como cidadão de bem e outros como nem cidadão ser. Ok. Desculpe pela falta de tempo para a exposição de tantas... Eu agradeço demais as presenças dos senhores, o debate foi dinâmico, né? E agradeço bastante. Espero que os nossos telespectadores tenham também aproveitado do conhecimento dos senhores. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da TV Mar, NET, claro, no canal 525 e em nossas redes sociais. Até a próxima.